Homem que foi naquela época levantado por Deus para mais falar de Jesus e profetizar a respeito de Cristo, da vida de Cristo, da vinda de Cristo, 600 a 700 anos antes de Cristo. Ele já falava com a voz de Deus na terra, e é esse autor, esse livro profético que a gente vai ler a partir de agora, no capítulo 59 de Isaías, versículo de número 9 e 10. Senhor, a Tua palavra aberta para ser ministrada nas nossas vidas, e é dela que esperamos. A esperança que temos é por causa da Tua palavra, que é o Teu poder para aquele que crê. Nesse exato momento te pedimos que as nossas mentes estejam cativas à mente de Cristo. Toda dispersão, toda confusão, toda falta de entendimento já caia por terra, e que seja uma palavra profética para nós colocarmos em prática para a glória e louvor do Teu nome, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Por isso a justiça está longe de nós, e a retidão não nos alcança. Procuramos, mas tudo são trevas. Buscamos claridade, mas andamos em sombras densas. Como cego, caminhamos apalpando o muro, tateamos como quem não tem olhos. Ao meio-dia tropeçamos como se fosse noite. Entre os fortes somos como os mortos. Até aqui. E eu quero tratar nesse momento conosco e aqueles que vão estar participando depois em outro dia, através das redes sociais, sobre o quesito cegueira espiritual. O profeta Isaías vem falando sobre pecado, confissão desses pecados e a redenção que vem da parte de Deus na pessoa de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E ele vai iniciar falando essas coisas, e depois ele diz como o povo se corrompe, se desvia, e no final de tudo, como Deus se aproxima novamente daquela humanidade, dessas pessoas, e por intermédio de Cristo Jesus, aquele Redentor que viria e veio, e vai retornar para poder nos levar para a eternidade, isso é uma promessa. Ele faz uma nova aliança, e essa aliança ele derrama o Espírito dele sobre as nossas vidas e faz com que os filhos dos nossos filhos sejam e fiquem abençoados para sempre. Amém. E essa cegueira espiritual muitas vezes está limitando as pessoas a não conseguirem entender as coisas acerca de Deus e da vida espiritual. E quando a gente abre a Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 2, 14, abra comigo, vá para o Novo Testamento agora. 1 Coríntios 2, 14, você vai abrir e passar os Evangelhos, depois Atos, Romanos, e você encontra junto comigo Coríntios, capítulo 2, no verso de número 14. E a gente percebe que a cegueira limita realmente as pessoas. E muitas dessas pessoas não entendem acerca de Deus e da vida espiritual. E olha o que diz aí esse versículo 14 de 1 Coríntios 2. Quem não tem o Espírito, que é o Espírito Santo de Deus, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. A gente só consegue compreender as coisas espirituais quando a gente tem o Espírito da revelação, o Espírito de Deus habitando em nós. E para que possamos entender acerca do reino de Deus e compreender a nossa vida espiritual, é necessário que o Espírito Santo esteja em nós, nos conduza, nos direcione, nos mostre, nos revele a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Se a gente não está em comunhão plena com esse Espírito, ou se ainda não recebeu esse Espírito, que é o Espírito da salvação,
o Espírito de Cristo, a gente não consegue perceber o que Deus está fazendo no reino. E a vida espiritual, então, ela entra em declínio. Agora imagine quem não fez ou quem não tem aliança com Cristo e não tem o Espírito dele. Talvez muitas das nossas respostas, elas estão simplesmente escritas nesse livro da vida, não como uma leitura histórica, mas como uma palavra de Deus revelada através do Espírito Santo dele. E a gente às vezes, e muitas dessas vezes, chegamos e nos questionamos por tantas coisas que acontecem na nossa vida, e Deus permite acontecer realmente tantas coisas, mas a gente só consegue discernir e saber se a gente estiver em comunhão com o Espírito Santo de Deus. Porque Deus não faz nada sem antes revelar para os teus servos, os teus profetas. Deus avisa, Deus mostra, Deus direciona, Deus amplia, conduz, guarda, zela, cuida, faz com que a gente perceba. Só que a cegueira espiritual, ela pode tomar vida de todos. Depende da nossa busca, intimidade e relacionamento com esse Pai maravilhoso, para que o Espírito dele possa estar cuidando da gente e nos conduzindo pelas veredas da justiça, pelo amor do nome dele. Então, os dias trabalhosos e maus, o pai da mentira, o diabo, vai tentar enganar a muitos, e já tem enganado a muitos, com o espírito que compete, não, um espírito adversário ao Espírito Santo, que é o espírito do anticristo, o espírito do engano, da mentira, um espírito que pode ter uma aparência de verdade, mas na realidade não passa de trevas e de escuridão. Por isso que a gente leu em Isaías, no capítulo 59, versículo 9 e 10, dizendo: a justiça está longe de nós e retidão não nos alcança. Porque o que cria uma barreira de inimizade, separação entre o ser humano e Deus? Pecado. E muitas vezes a gente está tendo consequência de pecados que não foram nossos. Se tudo dá errado na nossa nação, não é porque a gente é crente que não vai dar errado também. A diferença é que no meio do erro Deus nos livra, no meio do caos Deus nos prospera, no meio da violência Deus muitas vezes e quase sempre nos retira. Em meio às dificuldades extremas, Deus nunca deixou o servo dele passar necessidade, nem a descendência mendigar o pão. Então a promessa de Deus para mim e para contigo está relacionada com a nossa vida em comunhão com Ele. Ele é o nosso líder principal. Jesus Cristo nos conduz para a glória sempre, eternamente. Amém. E se essa palavra, e ela é verdadeira, ela diz assim, na parte B desse versículo 9: procuramos, mas tudo são trevas. Imagine, irmão, quando você perde uma coisa. Outro dia eu guardei um objeto tão bem guardado que eu não sabia onde eu guardei. E glória a Deus, porque eu sou casado, porque a gente abre as gavetas e o negócio está ali na frente e a gente diz: não tá, não achei, e fica gritando em casa a esposa: peraí, eu estou indo aí. Aí a gente fica quieto: não dá, pode procurar. Aí abre. Aqui. Ah, é porque não vimos. Como é que isso cegou a gente? Isso só acontece com o pastor, é?
então diga comigo também, pastor. Eu não ficar triste, irmão. E essa cegueira momentânea, ela também pode ser uma cegueira espiritual, que está na nossa frente, está visível, mas a gente não consegue enxergar, ainda que vamos procurar. E a palavra ela é clara quando diz assim: tudo parece densas trevas, uma escuridão profunda, quando a gente não tem um insight para os jovens, mas a revelação da palavra de Deus. Então a Bíblia, para quem não tem a revelação, é um livro cheio de outros livros e que vira uma reunião, um compêndio de fatos históricos, reais, aprendizados, contos de um Jesus histórico, de um Jesus amoroso, mas que ela não tem significado para muitos. Mas para nós que estamos em Cristo, as Escrituras Sagradas é a própria vida de Deus em nós. A palavra de Deus, ela se revela poderosamente, e ainda que a gente procure, a gente encontra, porque o Espírito de Deus se permite ser achado. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, para fazer mudar a vossa sorte. Deus é aquele Pai que aqui eu posso demonstrar através desse púlpito de vidro, que está brincando com os filhos de se esconder, e ele vai se esconder e diz: pode vir. E aí o filho vem procurando, quando ele olha atrás, já sabe que o pai está aqui. E o pai vai se escondendo, a mãe, e o filho rodando, daqui a pouco aquele encontro. Mas já estava tudo às claras para poder ser encontrado, porque o nosso Deus quer ser achado por nós, para ter um relacionamento de revelação das Escrituras. E ele continua dizendo: buscamos claridade, mas andamos em sombras densas. E muitas vezes a gente quer andar na luz, como na luz o Senhor está, porque aquele que anda na luz tem comunhão uns com os outros, e paz com todos, se possível, tenha paz com todos, principalmente os da fé. E aí então a gente busca essa luz, porque essa luz a gente entende, essa claridade é Cristo Jesus. Seus olhos são como chamas de fogo. A gente louvou isso aqui. Quando João vê a presença de Cristo, ele cai de joelhos. Uma revelação na ilha de Patmos, aquela claridade encandeia o ambiente, porque ele é o sol da justiça. A luz que emana do Senhor é muito mais poderosa do que a reunião de todos os sóis que a gente pode imaginar que exista no universo. E ele ainda fala assim: como cego, caminhamos apalpando o muro. E aí vai dando os passos, se segurando nas coisas, precisando de objetos, precisando de alguém para poder conduzir. E então a gente vê que quando a gente abre as Escrituras, os Evangelhos estão repletos de curas de cegos. Aqueles de nascença, aqueles que foram por causa do pecado, aqueles que aconteceu alguma situação na vida, mas Jesus cura todos que se achegam a Ele. E os gritos de clamor ao Filho de Davi: retira as escamas e cura as cegueiras. E muitas vezes a gente está na nossa vida apalpando, tentando se achar, tentando se descobrir, tentando entender a identidade, apalpando os muros para não cair, querendo alguém para se apoiar.
E aí a gente entende que tateamos como quem não tem olhos. Quem já viu um cego sem algum animal, um cachorro, ou se não, sem aquele guia na rua? Meu Deus, eu já vi. E a compaixão nossa é tão grande que a gente acaba dando a mão para poder ele andar conosco. Imagine alguém agora tateando como quem não tem olhos. Se os nossos olhos fossem retirados dessa parte cefálica, a gente não tinha nem compreensão da claridade, porque os cegos, muitos deles ainda percebem a luz, mas a palavra é tão forte que vai dizer assim: ao meio-dia tropeçamos como se fosse noite. O sol de meio-dia é um sol que fica praticamente com a sombra na vertical por completa, em 90 graus. Apesar desse sol estar em cima, aquele que está sem discernimento, sem o Espírito Santo de Deus, parece que a vida é de tropeços. Por mais que faça coisas, pense, realize, almeje, se esforce, estude, trabalhe, logo em seguida existe tropeço. E os tropeços faz com que a gente se rale, se machuque, abra feridas. Só que o cego, ele também pode tropeçar com alguém botando o pé, alguém empurrando. Os tropeços da vida podem ser ocasionados por outras pessoas. E é quando Isaías traz essa revelação para a gente, ele finaliza o versículo de número 10 dizendo: entre os fortes, nós não somos fracos, nós somos como aqueles que estão mortos. Porque quem não tem visão espiritual, ainda que esteja respirando, falando e andando, para Deus é como se estivesse morto. Apague essas luzes todas aí, por favor. De vez, pode apagar tudo. Acende de vez. Percebeu rapidamente como é andar em trevas, irmãos. Ainda que teve claridades aqui. E Deus não quer nos deixar mortos. Com a vida espiritual não avivada, não repleta da glória dele. É como então se as pessoas estivessem com os olhos vendados, sem conseguir ver. E não só ver, mas também receber o que Deus fala e mostra sobre a verdade. Porque uma coisa é ver e a outra é compreender a verdade. Uma coisa é enxergar e a outra é receber de Deus aquilo que Ele tem. E daí então o campo está aberto para os falsos profetas. Os dias das falsas profecias e mentiras. Nós que estamos em Cristo saímos do império das trevas, porque Deus nos transportou para o reino do seu Filho amado. 2 Reis, capítulo de número 6, no versículo 16 e 17. Olha o que tem escrito. 2 Reis, Antigo Testamento, você volta e você vai encontrar o livro de 2 Reis no capítulo de número 6. Versículo 16 e 17. O profeta respondeu: não tenha medo,
aqueles que estão conosco são mais numerosos que eles. Se você não conhece essa história, depois você vai ler esse capítulo para entender o que está falando. E eu não quero ler essa história e te explicar para forçar você a deixar a cegueira espiritual e ter a revelação da parte de Deus. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele, do moço Geazi, para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. O exército inimigo tinha vindo buscar o profeta que estava falando e não deixando acontecer as coisas que o rei inimigo queria. E agora ele sai na porta e vê o exército tomado nas serras para poder adentrar e pegar eles. O moço, que era crente, andava com o profeta, estava sem visão espiritual e voltou para casa com medo e disse: Eliseu, eu quero te dizer que o negócio vai pegar aí fora. Eliseu, peraí. Aprumou o óculos, trazendo para os dias de hoje. Porque o aprumar o óculos para aquele que tem dificuldade na vista, irmão, é como se a gente estivesse abrindo a visão para enxergar as coisas. Aí minha pequena: meu pai, olha aqui, no final do corredor lá de casa, o senhor. Aí sua mãe, aí a mãe: eu já te falei que seu pai não enxerga um palmo à frente do nariz. Como é que ele vai ver? Ele está vendo um vulto. Aí eu falei: de longe, porque de perto eu enxergo tudo. Por isso que muitas vezes você vai ver eu lendo assim, ó. Aí o pessoal pergunta no plantão: o que foi que você está lendo assim? Eu falei: meu óculos é para longe, porque de perto eu estou vendo tudo. E muitos crentes estão assim, de perto está enxergando tudo, mas Deus quer que a gente enxergue longe, com a visão dele, com a visão de futuro, com a visão de salvação, com a visão de reino, com a visão de vida eterna. E aí, se a gente está enxergando o que está perto, o que a gente empreender vai dar certo. Deus nos fez inteligentes. Só que essa é a vontade de Deus, dá certo? Porque talvez Deus quer que dê errado para que o nome dele seja glorificado. E o erro nosso é o acerto dele, porque ele é um Deus sábio e confunde os sábios. Não é da nossa maneira às vezes, é da maneira dele. Porque muitos são os planos do ser humano, mas de Deus vem a resposta final. E aí então ele não estava enxergando que estava rodeado de um exército do Senhor, cegou todo mundo e desfez toda a investida do inimigo. Quando a gente tem a visão espiritual, a gente consegue enxergar o mundo espiritual para alcance e realização daquilo que Deus propôs para glória e louvor do nome dele. É tempo de termos visão espiritual. É chegada a hora da cura de Cristo nas nossas visões, na nossa mente, no nosso coração, tratando das nossas cegueiras espirituais. Se a gente ora para a gente ver as coisas de Deus, participar das coisas de Deus, Ele vai nos mostrar o que a gente não quer. Apaga a luz, Alex. Por favor, meu irmão. Acende a luz, meu irmão. Olha, cadê minha Bíblia? Você acendeu a luz? Agora eu posso pegá-la. Porque tudo escuro. E se a gente coloca aqui no cinza ou preto, a gente não ia enxergar as coisas, e nem muito menos a palavra de Deus revelada para nós.
Irmãos, a gente ora para que Deus nos mostre as coisas, e depois que Ele tira o tapete da sala e a esposa briga que a gente tinha varrido a casa toda e botado tudo debaixo do tapete, e aí eu estou te entregando a mensagem que Deus falou para eu falar para você. Não precisa nem dar risada, porque você sabe que você fez isso mesmo. E a esposa: o que significa isso? Não, eu não estava com pressa. Escondeu a sujeira toda debaixo do tapete. Quando tirou, primeiro poeirão. Depois se enxergou que não queria. Porque uma certa vez eu cheguei para uma filha minha e disse assim: ó, você hoje limpa seu quarto. Eu estou indo trabalhar, beleza. Aí eu peguei uma folha de papel, diminuí para ficar pequenininho assim, e botei no canto do último pé da cama. Arrastei e botei. Uma vez vai varrer esse quarto mesmo. E aí quando eu cheguei, não só tinha encontrado aquele papel, mas também bala e papel de bombom de chocolate debaixo do colchão. Eu falei: eita maravilha do céu, é hoje. E às vezes, irmãos, a gente está escondendo as coisas, mas os olhos do Senhor são como chamas de fogo e Ele enxerga todas as coisas. Não tem nada em oculto que não seja revelado. E aí Ele vai deixar vir à tona, porque a partir daquele dia já não tinha mais papel debaixo da cama. Tinha nas gavetas, no armário, mas na cama não tinha mais. E por que tinha em outros lugares? Porque às vezes a limpeza que Deus faz, ela pode ser muito forte para um tempo, e Ele sabe as nossas limitações e fraquezas. Se Ele fizer aquela limpeza e vasculhar tudo de vez, a gente não aguenta, porque a gente tem hábitos na vida. Aí a misericórdia, a bondade e o amor do Senhor vai por partes. Mas hoje essa filha é a que limpa todas as coisas na casa, porque Deus foi trabalhando. Ele mostra e a gente vai dando os passos. E se a gente abre logo para Ele e diz: sou cego, eu preciso que o Senhor me mostre. Prepara-te, Israel, para encontrar com o Senhor vosso Deus, porque quando a gente orou lá atrás sobre cegueira espiritual, sem saber que a gente estava orando, e agora chega o tempo do Kairos, a convergência da palavra de Deus com a nossa vida, e daqui a pouco é demonstrado tudo: quem somos, o que estamos fazendo, quem está conosco, todo o ambiente, toda uma estrutura, todas as pessoas ao nosso redor, e Deus coloca e diz: está aqui, ó, você não orou para poder enxergar? E agora você vai fazer o que com isso? E agora? Quando Deus me mostrou as minhas mazelas todas, eu falei para minha esposa: eu não desisto de você, não desista de mim. Eu não desisto da minha família, não desista da nossa família. Eu não vou sair de casa e não vou dar espaço para o diabo dormir na nossa cama. A gente se perdoa e fica sem se falar nos outros dias, mas a gente se perdoa. E eu não arredo o pé da minha cama. Se você sair, eu saio atrás. E eu só volto se você tiver. Estava orando: Deus, me dá discernimento espiritual. Eu quero ser um homem cheio de sabedoria. Eu quero chegar nos meus 50 anos cheio da unção.
sabia que eu estava orando. E ele diz: então eu vou começar o trabalho com você. Não é com os outros, não. Vou te mostrar quem você é. Agora, quem você escolheu e o que eu te dei. E eu vou te mostrar as imperfeições todas do ser humano. E agora também eu vou te mostrar o que você não queria ver, os seus ídolos. E aí eu tinha coisas, lugares e pessoas como ídolos e não sabia. E eu estava tão apegado a esses ídolos, acomodado e conformado com esses ídolos, que Deus fez. Um vento impetuoso soprou. Para que eu pudesse ser projetado para a vontade dele. Isso tudo pode acontecer também, a cegueira, devido à dureza dos nossos corações. Vá lá no Evangelho de João, capítulo de número 9. A dureza dos corações, o orgulho. Deus abate os soberbos, mas dá graça aos humildes. João 9, 35 a 41. Jesus ouviu que o haviam expulsado, e ao encontrá-lo diz: você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem: quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Jesus disse: você já o tem visto em aquele que está falando com você. Senhor, eu posso permanecer na minha fé. Às vezes eu estou duvidando de tantas coisas, e aí a palavra do Senhor vem para ti, dizendo: você já tem visto e vivido comigo, diz o Senhor. Eu estou falando contigo através das Escrituras Sagradas. Então o homem disse: Senhor, eu creio, e o adorou. Disse Jesus: eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Quer dizer, aqueles que adentram na minha presença com humildade, eu vou fazer eles enxergarem o mundo espiritual. Mas aqueles que acharem que já sabem de tudo e agora podem tomar decisões sozinhos e fazer o que querem, se tornarão cegos e não desfrutarão do meu reino, da minha presença, da minha glória. Alguns fariseus, aqueles religiosos da lei, estavam com ele e ouviram dizer isso e perguntaram: acaso nós também somos cegos? Nós estamos no domingo, sempre nos horários do culto, nós vestimos roupas de crente, nós falamos como crentes, nós nos comportamos como crentes, nós conhecemos todas as leis, nós sabemos quem é o Messias, nós temos experiências diversas com Deus. E quem é você para poder estar falando com a gente? Por acaso Deus só fala com vocês? Por acaso nós também somos cegos? Disse Jesus 41. Se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado. Mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Senhor, estamos cegos para muitas coisas ainda e precisamos que o Senhor descortine, retire o véu, abra os nossos olhos, os olhos dos nossos corações. Queremos mais do que ver a manifestação da Tua glória, queremos enxergar e entender as Escrituras para que as palavras saltem aos nossos olhos e a gente discirna, a gente compreenda o que o Senhor tem para nós e consigamos colocar em prática em nome de Jesus.
Quem é você para dizer como é que eu lidero a igreja? Quem é você para poder me dar opinião sobre isso? Quem é você? Você não está olhando para você e está querendo. Às vezes a gente faz isso no casamento, a gente às vezes faz isso no relacionamento entre pessoas. E quanto mais a pessoa vai criando vaidade no coração, ela não aceita opinião, não aceita confronto, que é diferente de afronta, ela não aceita a revelação da palavra, porque ela já se acostumou com as coisas de Deus. Ela pensa que ela ordena a Deus e Deus faz. E não precisa nem ser líder espiritual quando a gente começa a caminhar e daqui a pouco a gente está se sentindo melhor do que os outros. Por acaso também somos sérios? E o Senhor me traz uma palavra dessa num domingo que a gente poderia estar gritando e todo mundo pulando com falsa profecia? Às vezes não é por causa da dureza do coração, mas porque não temos o conhecimento. O povo perece por falta de conhecimento. Olha o que está em Efésios, você está em João, vá para frente, encontre aí as cartas de Paulo aos Efésios, capítulo de número 4, versículo 17 e 18. Assim eu digo a vocês, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Efésios 4, 17 e 18. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância que estão devido ao endurecimento do seu coração. A mente ficou obstinada por causa do orgulho e não aceita nada que seja diferente do que pensa. Meu Deus! Paulo diz assim: eu vou dizer a vocês, e eu estou insistindo no Senhor, que vocês não façam isso como um povo gentil que desconhece a Deus, que não vivem para Deus, que nunca se relacionaram com o Espírito dele e que não tiveram a revelação de Cristo. Não vivam assim, porque a vida assim, de orgulho, é uma vida inútil, um pensamento que não vai dar em lugar nenhum. Eles estão completamente em trevas, não conseguem discernir as coisas, ainda que esteja acontecendo, ainda que está todo mundo vendo, mas para eles está obscurecido, porque a mente já não cogita nos sonhos de Deus, o coração já não está inclinado para a vontade de Deus. Eles estão separados da vida de Deus, mas se vestem como crentes, falam como crentes, curam como crentes, profetizam como crente, pregam como crente, e a gente não sabe realmente se é ou não. Paulo, ensinando os Efésios, ele está dizendo: não existe um movimento gnóstico que eles vão se apresentar como crentes, mas eles não são crentes. Eles vivem como gentios. É isso aqui a carta. E eles não estão de vacilo. Eles são ignorantes espirituais. Porque o coração encheu de orgulho. Esse fim é muito triste e lamentável, devido ao endurecimento do coração. Obrigado, Senhor, pela minha esposa que aponta para mim e diz: Deus vai te pegar, moço.
E quando ela aponta, eu vou de joelho no chão e digo: já me pegou, para eu não ser expulso do Éden. Meu orgulho me tirou do jardim. E às vezes a gente perde o melhor de Deus por causa do nosso orgulho. Às vezes a gente deixa de prosperar espiritualmente por causa do nosso orgulho. E o orgulho é como se fosse uma laranja podre na fruteira que a gente esqueceu e no outro dia já contagiou. Porque o orgulho vai invadindo o coração das outras pessoas. E o orgulho, ele incha, e o que está na rede de orgulhosos torna o principal orgulhoso um ídolo. E isso a gente tem que evitar, irmão. Porque também possa ser que a cegueira espiritual seja ainda por causa de influências malignas. Você sabia que crente é influenciado pelo inimigo? E o inimigo pode não ser Satanás, pode ser a gente mesmo, porque o principal inimigo nosso somos nós mesmos. Porque a carne milita contra as coisas de Deus e as coisas espirituais. O diabo então vai encontrar a brecha porque a gente já está nela. E a influência maligna, a opressão, manipulação, confusão. O diabo não tem como endemoniar aquele que tem aliança com Cristo de verdade, mas ele tem como oprimir, tem como atribular e tem como influenciar para o mal. Volte em 2 Coríntios, capítulo de número 4, vamos ler isso. 2 Coríntios, capítulo de número 4, versículo de número 3 e 4. Mas, se o nosso evangelho está encoberto para os que estão perecendo, é que está encoberto. O Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Satanás, ele tem poder dado por Deus para cegar espiritualmente aquele que está em dúvida e incrédulo. Por isso que Jesus disse para a gente ser crente. E Paulo afirma: vocês são diferentes dele, porque vocês são crentes em Jesus Cristo. E aí então o diabo maligno não pode tocar com engano. As escamas caem logo e a gente já vê tudo, já sabe o que está acontecendo, já discerniu e pronto. Para os outros está todo mundo engodado, porque o diabo já tomou conta do ambiente de pessoas, de mente, de coração. Influência maligna. E aonde é que está a brecha? Idolatria, que para nós crentes não são imagens de escultura. Nossa força, nosso pensamento, nosso conhecimento, nossos amigos, nossa família, nossos filhos, o que temos, o que somos, os ídolos do coração. A imoralidade não é só sexual, mas também é a corrupção do coração, que é imoral para Deus, o que não está de acordo com as Escrituras Sagradas. E a rebelião, depois de saber disso tudo, depois de verificar tudo, depois de já ter certeza de tudo, continua perseverando na mesma situação do erro. Rebelião é igual ao pecado de feitiçaria. Um bocado de crente reunido em rebelião é a mesma coisa de que uma reunião de feiticeiro adorando a Satanás. Só porque tem uma placa escrita resgatar e restaurar, quer dizer nada.
Porque antes de Deus visitar o templo, Ele já visitou o templo dele, que nós somos templo do Espírito Santo. Avalie o ser humano a si mesmo e depois tome a ceia. A ceia a gente está tomando todo dia com o Senhor. E aí Ele vai dizer para a gente: qualquer um desses casos, os séculos espirituais, eles não querem, não percebem, ou ainda não conseguem aceitar a verdade transmitida por Deus, nem a dimensão espiritual que vivem, ou porque não querem, ou porque não percebem, ou porque não conseguem aceitar as verdades de Deus, que são transmitidas pelo Espírito dele, numa dimensão espiritual da própria vida. Volte em Mateus 13, primeiro Evangelho segundo São Mateus, capítulo de número 13. Versículo de 13 a 15. Por essa razão eles falam por parábolas. Então a revelação profética das Escrituras para aqueles que estão com o coração orgulhoso não tem poder de pura libertação e salvação, porque Cristo fala por parábolas, e as parábolas são para os convertidos humildes. Porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. Nele se cumpre a profecia de Isaías: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão, pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade ouviram com seus ouvidos e fecharam seus olhos. Se assim não fosse, poderia ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Deus está esperando a mim e você para curar das nossas feridas e chagas todos os dias. Se a gente reconhecer e aplicar, receberemos a cura plena do Senhor. Ande com pessoas medicinais. Conheça as famílias estruturadas. Tenha amizade com aqueles que têm a revelação da palavra de Deus. Paulo falou tudo isso com outro tom. Botou uma nota maior. E eu estou falando com vocês com uma nota mais suave, uma harmonização musical mais tranquila. Quem está com uma ferida aberta sangrando, irmão, o máximo que pode fazer no outro é infeccionar o outro com pus ou melar com sangue. E Deus está nos esperando dizer para ele: aqui estão minhas chagas. O Senhor é o Yahvé Rafá. Cura-me e serei curado. Para que a gente possa curar, porque no nome de Jesus curamos enfermos. E a gente finaliza com a oração do salmista, para que você não pense somente que eu estou pregando o Novo Testamento. Olha o que o salmista, no número 119, no verso de número 8, ele fala para Deus. Cento e 18. Guimel então vai falar assim: abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Meu Deus.
Você acha que ele estava dizendo assim: eu quero só enxergar as letras unidas aqui como palavras? Não, ele estava numa dimensão espiritual, irmãos. Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas, os milagres, sinais, prodígios, o teu poder operando através da tua palavra por intermédio de Cristo Jesus. E eu preciso não estar cego espiritualmente. Essa é a nossa oração final para o Senhor nessa hora. Te prepara para enxergar o que você não quer ver. Te prepara para decidir aquilo que é para decidir. Te prepara para fazer aquilo que deve ser feito. E te prepara para um novo ciclo na presença de Deus, com discernimento, sabedoria e transbordante do Espírito Santo dele. Coloca o louvor aí, por favor, irmãos. Ainda que estejamos com os olhos fechados, os olhos espirituais podem estar abertos. Que essa oração, a oração do salmista, ela seja real para mim e para a sua vida.